Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramef Ensina. Quais são os dois tipos de cura? Jesus Cristo curou todas as pessoas enfermas? Todo milagre é evidência infalível do poder divino? Todas as manifestações sobrenaturais são de Deus? O que é fé? O que é a luz de Cristo? Que experiência nas Escrituras afirmam que a fé precede o milagre? O que seria ser pescadores de homens? A fé e a ação elimina a escuridão espiritual? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramef Ensina. Então, na continuação do Vem Segue-me dessa semana, nós estamos estudando Mateus 4 e Lucas 4 e 5. E eu gostaria então de pegar o capítulo Lucas, capítulo número 5. Gostaria de convidá-los a abrir esse capítulo para nós podermos aprender juntos aplicações, e as coisas do qual eu vou compartilhar com vocês, e talvez muitas coisas que talvez eu não diga e vocês observaram ou identificaram, e essa é a beleza do Evangelho, nós buscarmos as respostas e aplicações pessoais, Então eu gostaria de usar aquela experiência do apóstolo Pedro, e os discípulos, mas assim voltado principalmente para o apóstolo Pedro. E vamos lembrar que o apóstolo Pedro está sendo preparado para ser o presidente da igreja, Então muitas coisas aconteceram, e nós vamos ver no decorrer desse ano, no estudo do Novo Testamento, quantas coisas Pedro, ele na verdade fez e acertou, e algumas coisas ele fez e não acertou tanto, e o Senhor ensinou ele, mostrou para ele qual era o padrão elevado, ou o melhor padrão, e ele de uma forma obediente, realmente um verdadeiro seguidor de Cristo, ele imediatamente colocou em prática e entendeu a mensagem, Eu até fazendo o estudo desse capítulo, nessa semana, e nós vamos ver o capítulo 5, não tem só essa experiência, a primeira experiência que nós vamos ver aqui no capítulo 5, mas nós vamos ver que tem outra experiência em que Cristo estava curando e ensinando, e alguns homens levaram um homem numa maca para ser curado, mas nós não vamos ter tanto tempo para abordar isso também, mas eu gostaria de focar nessa primeira experiência do capítulo 5, em relação ao apóstolo Pedro, ou podemos dizer o presidente Pedro, Depois ele foi chamado, quando Cristo partiu, ele se tornou o presidente da igreja, Até os apóstolos todos serem mortos e entrar no período da apostasia, e do qual nós já conhecemos. Então eu gostaria de iniciar aqui fazendo uma pergunta, Quais são os dois tipos de curas nos milagres? Então, vamos lembrar que quando se fala em milagres, entre os milagres podemos ver dois tipos de cura: cura física e cura espiritual. Talvez muitas pessoas necessitem de cura física, porque ainda somos mortais, o nosso corpo está sujeito a dores, a deficiências, às vezes até de nascença, no momento que nasceu, ou às vezes uma deficiência por algum acidente ou alguma coisa que aconteceu conosco. Mas nós aprendemos, e durante o ano passado, no curso do Velho Testamento, e vamos aprender também esse ano, no Novo Testamento, sobre a importância da ressurreição. Então, só lembrando, Alma 11, aqueles que desejarem
entender melhor isso. E nós temos algumas aulas do ano passado também, se aqueles que quiserem entender melhor sobre a ressurreição, tem uma aula que é ressurreição versus reencarnação. E lá eu explico de uma forma detalhada, né, o que é realmente a ressurreição. Nós aprendemos que a ressurreição foi uma dádiva de Cristo, é algo, ninguém precisa fazer nada, todas as pessoas que ganharam um corpo vão ressuscitar, independente de que seja novo, criança, velho, mulher, homem, não importa. Ganhou um corpo, vai morrer, porque somos mortais, e o corpo envelhece, o corpo fica doente, e precisa esse processo passar pela morte, e aí então vamos ressuscitar. E a diferença é que hoje o nosso corpo, ele corre sangue no nosso corpo, por isso que nós somos ainda mortais. E quando ressuscitarmos, então, nós vamos ser vivificados pelo Espírito e não mais pelo sangue, né? Nós já vimos isso, quem quiser assistir os vídeos anteriores para poder ampliar a visão, né? Em relação a isso. Uma coisa importante em relação aos milagres, né? Então, tem um milagre de cura física e um milagre de cura espiritual. Às vezes algumas pessoas não precisam da cura física, mas às vezes a pessoa precisa de uma cura espiritual. E às vezes ela está, na verdade, fraca espiritualmente, não fisicamente. Talvez ela cuida muito bem do corpo e faz exercícios e é ativa, mas às vezes o lado espiritual é o que está fraco. Então, esses dois tipos de cura, Cristo, ele também nos abençoa com isso, né? Então vamos começar aqui. Eu gostaria de fazer essa pergunta, mas antes vamos ler o versículo 23 de Mateus 4. Vamos voltar lá em Mateus 4, 23. E é algo que nós vamos também aprender aqui. No 23 ele diz lá, usando as escrituras, né? E diz lá, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ok, nós vimos já na primeira parte dessa aula a importância das revelações modernas. E esse é um versículo também que o profeta Joseph Smith, ele nos dá uma versão mais clara, né, do que está acontecendo aqui, porque lendo o versículo 23, nós vamos talvez ter o entendimento de que o Senhor abençoou todas as pessoas enfermas, com moléstias, né? Mas vamos ver o que diz aqui na tradução do profeta Joseph. Então, lá na página 41, então, da tradução, diz lá, Mateus 4, 22, comparar com Mateus 4, 23. Então, na tradução, diz lá, no cabeçalho lá, diz, Jesus cura pessoas entre os que acreditam em seu nome. Então, olha, essa é a visão que nós temos que ter. Cristo curou todas as pessoas, mas todas as pessoas que acreditaram, que exerceram fé, que sabiam que ele podia e tinha aquele poder. Então vamos ler o versículo aqui na versão inspirada de Joseph, diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e todos os tipos de enfermidades entre o povo, que acreditava em seu nome. Então esse é o item que eu gostaria de colocar aqui. Ele abençoou a todos os que acreditavam ou acreditaram nele. Então, que nós possamos realmente ter esse entendimento. Na verdade, Cristo teria o poder para curar qualquer pessoa, todas as pessoas, mas nós aprendemos que
a fé, ela faz parte desse processo, né? Então, todas as pessoas podem ser curadas, mas as pessoas precisam acreditar em Cristo, exercer fé, que é um princípio fundamental, né? Então, em Lucas 5, então, vamos lá, nós vamos ver que tem uma experiência aqui interessante. E essa experiência, o presidente Pedro, né, o apóstolo Pedro, no momento que ele teve junto com os seus discípulos. Então, antes de nós lermos aqui, eu gostaria só de lembrar aqui, né, o que nós acabamos de aprender. Então, o profeta José Smith acrescentou essa frase no versículo 23 de Mateus 4, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças. E ele acrescentou isso na versão inspirada, que acreditava em seu nome. Então, portanto, as curas de Jesus, que Jesus fez, foram reservadas somente às pessoas que tinham fé nele, né? E isto não foi concedido a todas as pessoas, conforme implica a versão autorizada. Então, lendo apenas o versículo 23 de Mateus 4, né, nós vamos ter o entendimento de que ele curou todas as pessoas. E aí nós temos que ter esse entendimento, que para as pessoas serem curadas, e nós vamos ver isso cheio de experiências repletas no curso do Novo Testamento, que todas as pessoas que foram curadas, elas primeiro precisaram exercer fé, né? E tem vários tipos de experiências, né, nesse nível de fé. Aqueles que estavam próximo de Cristo, ou até longe, mas tendo fé, o milagre. Então, é isso que nós aprendemos, que o milagre, ele na verdade, uma bênção ou um benefício daquele que exerceu fé. Então, nenhum milagre, né, se nós estudarmos as Escrituras, o livro de Mórmon, Éter, por exemplo, o livro de Éter, que fala sobre a fé, lá explica claramente que nenhum milagre aconteceu sem que alguém exercesse fé. Talvez não foi a própria pessoa, mas pessoas exerceram fé. E o poder de Deus pôde realizar o milagre. Então, agora, a essência é essa, é fé, né? Então, ainda nesse assunto, né, os milagres não podem existir em contravenção à lei natural, mas são operados através da aplicação de leis reconhecidas universal e comumente. No estudo dos milagres operados por Cristo, devemos necessariamente reconhecer a operação de um poder que transcende a nossa atual percepção humana. Nesse campo, a ciência ainda não avançou o suficiente para analisar e esclarecer. Negar a realidade dos milagres, baseados em que, por não podermos compreender os meios, os resultados relatados são fictícios, é arrogar ou tomar sobre si a mente humana ou atributo da onisciência. Então, apenas negar a realidade do milagre só porque nós não conseguimos realizar esse milagre, não quer dizer que o milagre não possa acontecer ou não exista os milagres. Nós vimos no finalzinho da primeira parte dessa aula, nós vimos lá Moroni, capítulo 7, onde faz a pergunta: por acaso cessou os milagres? E ele disse: não cessou os milagres. Só porque Cristo morreu, acabou os milagres? Não. Mas ele diz que isso acontece aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade, né? Mas eles continuam. E aí diz: e a mente humana é o atributo da onisciência, subentendendo-se de que aquilo que o homem não pode compreender não pode existir, e que, portanto, ele é capaz de compreender tudo o que existe. E a gente sabe que não. Isaías, desde lá, nós estudamos o ano passado, Isaías capítulo 55, 8, 9, fala, o próprio Senhor dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Para se compreender as obras de Cristo, devemos reconhecê-lo como Filho de Deus. Para o homem que não aprendeu ainda a conhecer, a alma honesta que deseja investigar sobre o Senhor, o convite está pronto. Quando o Senhor diz: vinde
e vede, né? Então lá no livro Jesus o Cristo, nós podemos, de uma certa forma, ampliar ainda mais o nosso entendimento sobre esse assunto aqui, ok? Agora, uma outra pergunta que eu gostaria aqui de conversar, ainda em relação a milagre: todo milagre é evidência infalível do poder divino? Ou seja, todos os milagres que acontecem, né? A gente precisa realmente pensar, bom, se é um milagre, veio de Deus, né? Então, a resposta é essa. Talvez alguns vão ficar chocados com essa resposta, mas a resposta é essa. Um sonoro não. E por quê? Nós vamos entender aqui, ok? Então vamos abrir Doutrina e Convênios 46, versículo número 7. E aqui nessa sessão nós vamos aprender que o próprio Senhor revelou, através do profeta Joseph, algumas fontes e o cuidado que nós temos que ter. A gente ouve falar, muitos profetas falarem o cuidado que nós temos que ter com essas fontes, né? É importante, quando nós vamos afirmar uma verdade, se possível, nós realmente darmos qual é a fonte. A fonte é o discurso da Conferência Geral, da Liahona Natal, do ano tal e a página tal. É uma fonte segura. A referência ou a fonte que eu vou dar sobre um ensino está no capítulo das obras padrão, capítulo, né, tal e versículo tal. É uma fonte segura, não é? O que os profetas estão ensinando hoje, né, para nós é uma fonte segura. Mas também existem algumas fontes que não são confiáveis. Às vezes são que está na moda hoje falar, é fake, né? É falso. Então é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Hoje, por exemplo, a gente sabe que a internet é um dos dispositivos mais usados, né, no mundo todo, e que lá a gente recebe várias notícias, informações, né, e às vezes algumas coisas em relação ao Evangelho, as coisas de Deus, e mesmo na internet, principalmente, nós temos que tomar cuidado. Qual é a fonte? Às vezes as pessoas dão fontes, mas aí se você vai na raiz da fonte, nós vamos perceber que é uma opinião pessoal, não que é algo oficial, que é uma revelação que foi dada por Deus e etc. Vamos observar aqui então, na seção 46, versículo número 7. Olha o que diz aqui. Tendes ordens, porém, de em todas as coisas pedir a Deus que dá liberalmente, e aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera eu que fizesseis em toda santidade de coração, andando retamente perante mim. Então, vamos lembrar que é o próprio Senhor dizendo aqui, olha, se é algo do Espírito, e a gente vai sentir bem, claro, e é uma confirmação, o Senhor está dizendo, eu desejo que você faça com toda a santidade, né, humildade, andando retamente perante mim. E aí ele diz assim, olha, refletindo sobre o resultado de vossa salvação. Então, às vezes, como nós vimos na primeira parte dessa aula, tentação de Cristo. Na verdade, a oposição, o diabo vai nos tentar. E aí nós temos que refletir, bom, isso que eu estou, né, que está me aparecendo aqui como opção, um caminho, né? Aí eu tenho que ver qual é o resultado, se eu tomar esse caminho, qual é o resultado para a minha salvação? Vai me conduzir? Vai me salvar? Eu vou me achegar mais a Cristo ou não? Se a resposta for negativa, já é um indício forte de nós mudarmos o caminho, de nós escolhermos outro lado. Então, quando aparecer uma dúvida na tua mente, quando aparecer algo que às vezes nos coloca refletindo, e agora? É certo, é errado, não é? Que nós possamos usar isso para refletir e antes de agir, a gente pensar, bom, se eu seguir esse caminho, qual vai ser o resultado? Vai me levar para a salvação? Vai me conduzir mais próximo da vontade de Deus? Se a resposta for afirmativa, siga em frente. Do contrário, escolha outro caminho ou
busque outras alternativas que não seja aquela, porque aquela já é o sinal de que se aquilo não te leva à salvação, não te aproxima de Cristo, não é? Não está alinhado com a vontade de Deus, já é a resposta, não precisa nem orar, né? Já é a resposta que, opa, é outro caminho que eu tenho que tomar. E aí ele diz assim, ó, refletindo sobre o resultado de vossa salvação, fazendo todas as coisas com oração e ação de graças. Então, a gente, antes até de tomar a decisão, se é uma decisão, você está refletindo, ore, é isso mesmo, o que eu estou sentindo, é esse caminho mesmo, e o Espírito vai confirmar, o Espírito Santo. Se isso não acontecer, se você não se sentir à vontade, lembra lá na sessão 8 e 9, Doutrina e Convênios, lá é uma receita de quando você ora a Deus e tudo, e vem a resposta, e se você se sentir bem com a resposta, vá em frente. Se você se sentir, na verdade, um estupor de pensamento, de sentimento, já é a resposta que você deve mudar de caminho. Aí ele diz, e as coisas com oração e ação de graça, para que não sejais seduzidos. Aí ele diz aqui as fontes, né? Porque existem algumas fontes iníquas, erradas, né? Então ele diz assim, para que não sejais seduzidos por espíritos malignos, ou pelas doutrinas de demônios, ou por mandamentos de homens, porque alguns são de homens e outros de demônio. Então, cuidado com a fonte, né? Por isso que nós temos que refletir. Isso está alinhado com as palavras dos profetas, com as escrituras, né? Do que nós estamos ouvindo nas conferências gerais. Então, se estiver alinhado, vá em frente, que é seguro. Se não estiver alinhado, muda de caminho. Escolha outro caminho, outra alternativa, para que não sejamos enganados, ok? Então, um testemunho dos milagres aqui. No entanto, não somos justificados em considerar a evidência de milagres como testemunho infalível de autoridade dos céus. Então, aquela pessoa que pensa que qualquer milagre é algo, uma confirmação infalível de que é de Deus, às vezes está indo para um caminho. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, porque existem outras fontes, como foi dito, que é a fonte do diabo e a fonte dos homens, né? Que não estão alinhadas, né, à vontade de Deus. Por outro lado, as Escrituras fornecem prova abundante de que poderes espirituais de natureza inferior têm operado milagres e continuarão a fazê-lo para enganar os muitos que não possuem discernimento. Então, é o que nós acabamos de ler aqui na sessão 46. Aí no versículo 8 ele diz, portanto, acautelai-vos, para que não vos enganem, e para que não sejais enganados. Procurai com zelo os melhores dons, lembrando sempre por que são dados. Então, com propósito, né? Refletindo. No versículo 11 e 12 ele diz assim, pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons, e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado um e a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Então é por isso que aí eu até os convido a estudar essa sessão de Doutrina e Convênios 46 inteira. E os próximos versículos vão falar sobre os dons, né? Tem vários dons, e às vezes alguns têm uns dons, outros têm outros, né? Mas para isso, para que possamos ensinar e sermos ensinados, usarmos isso em nosso benefício e em benefício de outros, e vice-versa. Então esse é o propósito dos dons. E aí no último versículo da sessão 46, o Senhor encerra dizendo, ele passa, eu costumo dizer que é a régua espiritual, né? Ó, esse aqui, disso tudo que ele está dizendo, ele diz, e deveis praticar a virtude e a santidade perante mim continuamente, então constantemente, né? Então, para que possamos estar com esse dom espiritual ativo, né? E então que possamos descobrir que dom é esse e possamos usá-lo, né? Tanto para nosso benefício quanto para benefício de outros. E aí diz aqui, em relação àqueles que ainda pensam ou acham que qualquer milagre
vem de Deus. Se os milagres forem aceitos como evidência infalível de poder divino, então os magos do Egito, através das maravilhas que obraram em oposição ao plano ordenado de libertação de Israel, têm tanto direito ao nosso respeito como a de Moisés. Bom, o que ele quer dizer com isso, né? O que nós podemos aprender com isso? Vamos lembrar lá, nessa referência de Êxodo, né? Êxodo 7, 11 a 12. E nós vamos lembrar aqui o que aconteceu. Então, nós já estudamos isso ano passado. Só relembrar essa parte. Quando Moisés foi diante do faraó para avisar ele, olha, Deus me mandou aqui tirar o povo, libertar o povo, né, cativo. Aí ele diz lá no 11, e faraó também chamou os seus sábios. E aí quando ele foi lá, lembra que Moisés tinha dito para o Senhor, Senhor, eu sou pesado no falar, tal. Aí ele deu a Arão como seu porta-voz, e Arão carregava o cajado, né? E aí diz lá, e faraó, e aí ele colocou Moisés, né, disse para Arão, coloca o cajado no chão lá, e se transformou numa serpente. E aí o faraó também chamou os magos, ou na verdade os sábios encantadores dele, né, do Egito, e fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Então, olha só, eles também fizeram o mesmo, vamos dizer, milagre que Moisés fez. Transformou o seu cajado em cobra, né, ou no caso serpente. E aí diz lá no 12, porque cada um lançou sua vara, né? Então Moisés lá, Arão, com a ordem de Moisés, colocou o cajado lá, se transformou em cobra, serpente. E os magos também colocaram os cajados deles lá e se transformou em cobra. E aí tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Então a serpente, que era a vara de Moisés, tragou, ele engoliu as outras serpentes, né? Isso representando que o poder de Deus, né? Mas olha que interessante que aqui no Novo Testamento, depois de muitos anos, né? Então isso foi lá em Êxodo, né? E aí nós vamos ver em Timóteo, segundo Timóteo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele descreve, ele está falando da apostasia, dos tempos e tudo mais. E aí, quando ele falou lá no versículo número 7 e 8, então o apóstolo Paulo ensinando, segundo Timóteo 3, capítulo, versículos 7 e 8, olha só o que ele diz aqui. Ele está falando sobre de as pessoas aprenderem, né, ou entenderem. Então, aqueles que acham que qualquer milagre vem de Deus, entra nesse versículo 7 do que o apóstolo Paulo estava falando. Ele diz assim, que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como que alguém aprende e não chega ao conhecimento da verdade? Porque às vezes não entende, às vezes lê só um versículo, às vezes lê apenas busca um conhecimento apenas numa fonte. Então, que as pessoas possam buscar esse conhecimento e se aprofundar nele, né? Para então poder chegar ao conhecimento da verdade. E aí, é interessante que o apóstolo Paulo cita esses magos como exemplo. Olha só, ele diz lá no versículo 7, ele falou que sempre aprendem e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E o apóstolo Paulo sabia o nome dos dois magos lá que colocaram as varas dele. Diz lá, ó, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou malvados quanto à fé. Então olha que interessante, né? O apóstolo Pedro, ele ensinando um princípio, né, sobre que muitos às vezes aprendem, mas não conseguem chegar a um conhecimento da verdade, não recebe revelação sobre o assunto. Às vezes ele só leu, é como muitas pessoas às vezes, quando os missionários ensinam e eles deixam o livro de Mórmon e às vezes até deixam alguma parte do livro de Mórmon para as pessoas estudar, e às vezes as pessoas estudam verdadeiramente, mas elas não conseguem chegar ao conhecimento, porque elas não fazem exatamente o que foi pedido para ser feito. Orar sinceramente, com o coração aberto, nem sim nem não, buscando de verdade a revelação, até fazendo a pergunta, é verdade tudo isso ou não? Para que o Espírito possa confirmar, né?
Então são coisas que nós aprendemos. E aí então o apóstolo Paulo citou esses dois magos que enfrentaram Moisés. Ele falou: o Janes e o Jambres também fizeram isso, mas, né, o poder de Deus foi maior aqui. Então, consideremos igualmente a profecia do Senhor, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então lá em Mateus 24 fala isso. Então que nós possamos tomar cuidado, né, para não sermos enganados, porque assim como Cristo, nós vamos estudar, né, de uma forma um pouco mais profunda, João 15, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Agora, por que ele precisou afirmar ou ensinar dessa forma? Porque quando ele disse: eu sou a videira verdadeira, ele também estava dizendo: olha, existem as falsas. Então, os judeus a quem foram dados esses ensinamentos sabiam que se podiam efetuar maravilhas por poderes malignos, pois acusaram Cristo de obrar milagres pela autoridade de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, quando na verdade os judeus eles disseram que Cristo agia pelo Beelzebul, eles sabiam que também então tinha uma outra fonte, né, que era de demônios, né? Então por isso que eles acusaram Cristo. Eles sabiam que tinha uma fonte real e uma fonte falsa. Só que eles estavam escolhendo a fonte falsa, dizendo que era verdadeira. Eles negavam a divindade de Cristo e adoravam os deuses estranhos deles, né? Então, uma incoerência para eles lá, né? Mas uma outra coisa em relação a isso também: nem todas as manifestações sobrenaturais são dons de Deus. Nós temos que ficar... O Eldemário Gerhomini explicou: pelo estabelecido na revelação referente aos dons espirituais, a alguns é dado conhecer pelo Espírito Santo a diversidade de operações, se são de Deus, e a outros o discernimento de espíritos. Parece que há certas manifestações aparentemente sobrenaturais que não são operadas pelo poder do Espírito Santo. A verdade é que existem muitas que não o são. O mundo de hoje está cheio de mistificações, sempre tem sido assim, já nos dias de Moisés, como nós vimos lá. O profeta Isaías advertiu para o perigo de se consultar os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, né? Nós passamos também o ano passado, estudamos e fizemos um estudo específico sobre isso também. Algumas dessas mistificações são toscas e facilmente discerníveis, mas outras simulam perfeitamente as verdadeiras manifestações do Espírito. Consequentemente, as pessoas são confundidas e iludidas por elas. Sem uma chave não conseguimos distinguir o genuíno do espúrio ou do falso, né? Ou uma cópia, querendo ser uma cópia do genuíno. Então, muito cuidado, né? Os profetas já ensinaram isso. Isso foi o presidente Mário Gerhomini, um dos apóstolos da igreja, em 1956 ele já ensinou isso, né? Então, para nós vermos como a doutrina ela não muda, né? Ela é verdadeira e real. Agora, algumas pessoas às vezes perguntam: bom, quem são essas pessoas, conforme o presidente Mário Gerhomini citou? Porque às vezes tem algumas pessoas que enganam ou se esforçam para isso, né? O presidente Joseph F. Smith descreveu os que são os principais responsáveis por apresentar falsas ideias e pretensões diante dos membros da igreja. Entre os santos dos últimos dias, a pregação de falsas doutrinas, disfarçadas como verdades do evangelho, pode ser esperada de apenas duas classes de pessoas, e praticamente só por meio delas. É que ele vai ensinar as duas classes de pessoas que, como o diabo disse que ele iria mesclar verdades com mentiras, né? Porque ele nunca vai dizer: não, isso, não vá lá, não vá na igreja, não faça o bem. Ele vai racionalizar entre o bem e o mal para a pessoa poder, como ele fez com Cristo lá: se tu és o Filho de Deus, que ele vai colocar dúvida, né? Mas ele nunca vai dizer para você não fazer algo que você sabe que é certo. Mas ele vai colocar dúvida, para então nós começarmos a racionalizar e às vezes escolher, às vezes não fazer o que deveríamos ter feito. Então, o primeiro grupo de pessoas que o presidente Joseph F. Smith diz é o seguinte: os irremediavelmente ignorantes, cuja falta de conhecimento provém da preguiça que tem de aprender.
e do débil esforço que empreendem, se é que fazem algum, no sentido de se aperfeiçoarem pela leitura e estudo, os que se acham afligidos por uma enfermidade perniciosa, que pode transformar-se em um mal incurável, que é a indolência, ou a falta de disposição, a falta de vontade. Lembra? Nós já falamos disso. Não nos falta capacidade todos nós temos, porque somos filhos e filhas de Deus. Então, todos nós temos capacidade. A verdade é que nos falta vontade, ou às vezes é a disposição, que nós caímos às vezes nesse erro da indolência, né? Então, que nós possamos mudar isso, mesmo talvez não tendo vontade, né? Como o pai e a mãe, às vezes o filho não tem vontade de ir na escola, mas o pai e a mãe sabem a importância de que ele precise ir para a escola, assim como nós fomos também, e o que ele vai aprender, o que ele vai se tornar no futuro, né? Por causa disso. Então ele tem que começar a criar, ou nós ajudarmos a criar a disposição. A segundo grupo de pessoas, ele diz, são os orgulhosos e os que se guiam por seu próprio entendimento, que seguem as normas que estabeleceram, que se tornaram a lei para si mesmos e que se arvoram em juízes de seus próprios atos. Eles são perigosamente mais ignorantes que os primeiros. Então, nós possamos realmente pensar a respeito disso, né? E tomar cuidado com essas pessoas, mesmo dentro da igreja. Às vezes tem pessoas que são ativas, totalmente ativas na igreja, mas ainda não têm a visão apropriada. Às vezes é nem por maldade, mas pelo fato, até o ponto do conhecimento que ela tem, às vezes ela expressa e ensina às vezes coisas equivocadas. Por quê? Porque às vezes é aquilo que ela aprendeu, ela não estuda mais ou não busca mais revelações, se aprofundar mais nas doutrinas, e aquilo fica na mente, ela ensina e passa adiante de uma forma equivocada e acaba ensinando falsa doutrina, até enganando pessoas. Então, muito cuidado, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam algumas coisas, mas alguém já me falou que é assim, e eu procuro corrigir da melhor forma possível, na realidade o que é, e normalmente eu digo, talvez essa pessoa que falou, talvez ela ainda não tenha a visão apropriada, ou na verdade plena, ou não se aprofundou, por isso que talvez ela falou dessa forma, mas não por maldade, mas às vezes é o entendimento naquele momento da pessoa. Por isso que nós temos que estar constantemente ativos, estudando as escrituras, as palavras dos profetas, para podermos sempre ter a visão, e nós vamos ver quantas coisas que talvez aqueles que estudam a escritura diariamente, às vezes acabam descobrindo, né, pelo seu estudo pessoal, buscando revelação, e às vezes algumas coisas de anos que às vezes estavam na mente né, da pessoa, e às vezes ela aprende aquilo, nossa, né, por tantos anos eu pensei dessa forma, agora eu estou entendendo que não era bem assim, e que o caminho correto, o mais correto é esse, né? E isso é comum. O importante é que nós na verdade, não fiquemos sem estudar constantemente, né? Por isso que é a igreja verdadeira, é revelação, né? Então, antes de encerrar aqui, eu gostaria de rapidamente fazer uma colocação aqui a respeito da luz e da escuridão, né? E o cuidado que nós temos que ter. O guia de estudo da escritura fala sobre a luz de Cristo. A luz de Cristo não é o Espírito Santo, tá? Às vezes alguns acabam falando que é, mas não é. E o guia do estudo nos dá a verdadeira posição oficial do que é a luz de Cristo. É uma energia divina, poder e influência que procede de Deus através de Cristo e dá vida, luz a todas as coisas. É a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Ela também ajuda as pessoas a entenderem a verdade do Evangelho e serve para colocá-los no caminho do Evangelho que leva à salvação. Não devemos confundir a luz de Cristo com o Espírito Santo, pois a luz de Cristo não é um personagem, mas uma influência proveniente de Deus que nos prepara para receber o Espírito Santo. É uma influência para o bem na vida de todo ser humano. Uma manifestação da luz de Cristo é a consciência, que ajuda a pessoa a distinguir o bem do mal. Quanto mais aprendemos a respeito do Evangelho, mais sensível se torna
nossa consciência. Os que seguem a luz de Cristo são guiados ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, todos nós, quando nascemos, todos nós nascemos com a luz de Cristo, que é a consciência. E vamos aprendendo, né? O que é certo, o que é errado. E essa luz de Cristo, que é a nossa consciência, nos ajuda a realmente fazermos as melhores escolhas. Porque lembra, nós já falamos isso. Deus já determinou o que é certo e o que é errado, desde a fundação do mundo, né? Então, é como a fé. A fé não é só, na verdade, saber que Deus ele tem o poder, mas que ele tem o poder e que ele vai fazer, ele vai cumprir a palavra dele. Isso é fé, né? Então eu gostaria aqui rapidamente agora, e é uma história bem conhecida, né? No Lucas capítulo 5, quando Pedro estava pescando, né? E aqui nós vamos aprender algumas coisas importantes. Então aqui vamos lembrar dessa história, quando Pedro estava lá e aí o Senhor, ele não pegou nada, né, naquela noite de pescaria, e o Senhor se achegou lá e disse para ele lá no versículo 4, Lucas 5:4. E quando acabou de falar, disse a Pedro, Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então observe, se nós formos olhar pelos olhos naturais, Pedro, profissionalmente, ele era pescador, ele sabia o que ele fazia, como lançar, como pegar, né? E, assim, vamos dizer, profissionalmente, Cristo era um carpinteiro. Talvez, se ele se deixasse levar só pelo homem natural, ele dizia, olha, mas eu que sou aqui o profissional, né? Mas olha só, mas ele sabia quem é que estava falando com ele, né? Então aí quando ele diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas ele diz assim, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Então olha o exercício de fé aqui. Talvez Pedro nesse momento falou, bom, eu estou no escuro, diante do mestre, eu estou no escuro. Então o que é que eu não estou enxergando? Então isso eu já disse em algumas oportunidades, em outras aulas. Nós temos que estudar as escrituras, e às vezes é uma escritura muito conhecida, mas a gente tem que fazer essa pergunta, o que é que eu ainda não vi nessa escritura, ou nesse versículo, né? E talvez Pedro pensou, bom, o que é que eu não vi ainda? Então ele falou, então por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Aí diz lá no 6, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe. Então lembra que ele falou para o Senhor, a noite inteira lançamos e não pegamos nada. Mas só pelo fato dele ser obediente, ele podia talvez escolher não ser, ele não ia pegar os peixes. Talvez Pedro podia dizer para o Senhor, eu estou cansado agora, amanhã eu volto e faço, né? O Senhor apenas convidou ele a exercitar a fé, só que com a ação de lançar a rede, né? E aí diz lá que eles pegaram uma quantidade de peixe, que não era pouco não, ele diz lá, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então, aí tinha outros barcos lá, ele chamou, olha, vem aqui ajuda, porque nós estamos quase afundando o navio de tanto peixe, de tanto peso que tem na rede aqui, né? E aí, então, no versículo 8, o presidente Pedro, né, entendendo a experiência, o que aconteceu aqui foi, então, que Simão Pedro, vendo isso, porque aí ele analisou, né? Ele tinha dito, mas senhor, a noite inteira eu pesquei, não peguei nada. Mas talvez ele parou para pensar e falou, bom, mas é o mestre dos mestres que está falando comigo. Então eu vou, olha, então sob a tua palavra eu vou fazer isso. E quando ele entendeu a experiência, e porque ele agiu, ele exercitou a fé e ele foi beneficiado com o milagre, porque como eu disse, se ele escolhesse ao contrário, ele não veria o milagre, ele não teria aquela experiência espiritual. Mas como ele foi obediente, ele exerceu a fé, e aí ele viu o milagre, né, depois de exercitar a fé, e ele então percebeu a experiência espiritual que ele teve, e ele disse para o Senhor, e vendo isso, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E aí nós vamos ver que o Senhor depois disse para eles que iam ensiná-los a ser pescadores de homens, né? O que seria ser pescador de homens? Mas primeiro, encerrando aqui, os peixes do mar da Galileia eram pegos vivos.
Então, o que seria ser pescadores de homens, né? Então, quando eles pegavam os peixes, o pescador pega o peixe, ele joga para o barco, o peixe fica algum tempo fora da água, ele morre. Então diz lá, mas rapidamente morriam, quando tirados do seu habitat. Agora, a lição aqui, quando o Senhor disse, eu vou, né, fazer com que vocês agora sejam pescadores de homens, e a lição espiritual está aqui. Agora, aqueles a quem Jesus chamava foram designados para pegar os homens que estavam mortos espiritualmente, e mortes em transgressões e pecados, em tradições equivocadas, né? Os quais, uma vez nas redes do Evangelho, começarem a viver espiritualmente. E é o que o Evangelho faz. Então, muitas pessoas, vamos nos lembrar, quando nós entramos na igreja, às vezes nós éramos ignorantes, né? Às vezes essa palavra ofende algumas pessoas, mas ignorante é aquele, é falta de conhecimento. Se eu tenho falta de conhecimento de algum assunto, eu sou ignorante naquele assunto. E em relação ao Evangelho, às vezes quando entramos na igreja, aceitamos o convênio, nós éramos ignorantes em vários aspectos, até nós aprendermos, vivermos, e aí então deixamos de ser ignorantes, né? Os pescadores experimentados estabeleciam 3 regras para o sucesso da pesca, as quais deveriam ser observadas por todos os que pescam almas de homens. Então agora vem a lição de ser um bom pescador de homens. Então, quais são as 3 regras? Mantenha-se fora de vista. A segunda, mantenha-se ainda mais fora de vista. E a terceira, mantenha-se ainda mais longe fora de vista. O que quer dizer isso, então? Porque quando nós somos pescadores de homens, nós estamos representando o Cristo. Nós não somos o Cristo. Nós estamos representando o Cristo. Então, nós temos que fazer isso em nome de Cristo, pelo poder de Cristo. Reconhecer a glória e os méritos em Cristo e não em nós. Então, nós temos que estar longe da vista. Embora nós fomos convidados através dos chamados a sermos pescadores de homens, mas nós temos que fazer esse trabalho e ficar fora de vista. Não procurar as glórias, né, pessoais, mas reconhecer e dar a glória, aquilo e o mérito a Cristo, porque sem Cristo não aconteceria. Então, por quê? Existe uma razão. Os ganhadores de almas devem aprender que não podem promover a Cristo e a si próprios ao mesmo tempo. Se um pescador lança sua sombra sobre a água onde o cardume está, jamais poderá pegar o peixe. Então, para quem é pescador profissional sabe disso. Aquele pescador que entra dentro da água, se ele deixa a sombra dele aparecer na água, o cardume de peixes, eles veem a sombra e eles não vão lá. Então ele não pode deixar a sombra dele aparecer, porque aí os peixes vão lá para ele poder pescar. Da mesma maneira, sua sombra é desastrosa na arte de ganhar almas. Então, quando estamos a serviço de Deus, temos essa regra a cumprir, ficar fora de vista, não procurar a glória própria. E mesmo que as pessoas digam, nossa, como é maravilhoso, não. E é sempre dizer, você vê como a doutrina de Cristo é perfeita? Como Cristo ensina perfeito? E o que Cristo fala realmente é a verdade e é real? Então é dar glória, né, e créditos, né? E uma frase que eu gostaria de deixar aqui, para nós podermos encerrar e não esquecermos, né, que essa experiência do apóstolo Pedro, eu lembrei de um dito popular e eu fiz uma analogia aqui e eu gostaria de compartilhar. Para um bom entendedor, um lance de rede basta. Vou repetir. Para um bom entendedor, um lance de rede basta. Então, como tem aquele dito popular, para um bom entendedor, né, poucas palavras ou uma palavra basta, né? Então, Pedro foi um bom entendedor. Quando Cristo diz para ele, lança, faze-te ao mar alto e lança a rede. E mesmo Pedro sabendo que ele era o profissional, ele sabia, a noite toda lançou e não pegou nada, mas para um bom entendedor, quando o mestre fala, né, para um bom entendedor, um lance de rede basta. E lançar essa rede, às vezes, é lançar a rede no estudo das Escrituras, na atividade da igreja, estar ativo, no templo e nas coisas que nós sabemos que vão nos conduzir a Cristo, né? Então,
Para um bom entendedor, um lance de rede basta. Que possamos, talvez, tomar esse entendimento, né? E é isso que acontece com a fé. A fé, como nós vimos aqui em Lucas, é dessa forma. Normalmente, às vezes, sem o exercício da fé ou da ação, às vezes nós estamos no escuro, escuro espiritual, ou escuro de Deus, né? Quando Cristo falou para o presidente, lança a rede, ele estava no escuro, né? No escuro de Cristo, porque ele diz, mas sobre a tua palavra eu vou fazer isso. Ele não estava vendo. Ele talvez na mente dele ainda estava dizendo, mas puxa, a noite inteira eu fiz isso e nada aconteceu, mas tá bom, mas sobre a tua palavra eu vou acreditar, eu vou exercitar a fé. E lançou a rede e viu o resultado. Então, quando fazemos isso, a escuridão vai se abrindo, vai sumindo. Nós vamos identificar rapidamente a oposição e a escuridão vai se abrindo. E rapidamente nós vamos identificar a oposição. E aí o caminho fica claro e pleno para nós. Que possamos exercitar a nossa fé dessa forma. E, para um bom entendedor, um lance de rede basta. Que possamos olhar dessa forma tudo aquilo que Cristo nos pede através dos profetas e das Escrituras. Espero que eu possa ter ajudado e que possamos ter aprendido juntos nessa aula. Até a próxima aula, e aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, compartilhem. Se quiserem fazer comentários ou perguntas, por favor, deixe o comentário e pergunta e eu vou responder. Muito obrigado e até a próxima aula.